porque afinal de contas, nós vamos falar sobre os cuidados com a nossa boca. Isso é importante, cuidados com a nossa boca para evitar problemas sérios. Por isso que a doutora Maiara Trevisol Gonçalves, dentista especialista em patologia oral e maxilofacial, está aqui conosco. E é interessante, Maiara, que as pessoas entendam que é sério. Não é só uma aftazinha, não é só, às vezes, pessoas que usam prótese machuca e aquilo vai machucando. Exatamente. São vários fatores, né? Existem vários fatores, existem inúmeras lesões, né? Não é só as que a gente está acostumado a ver. E o mais importante é que normalmente a gente encontra essas lesões e vai deixando mais para frente. Não, vai sumir sozinha. E nem sempre acontece isso, né? Então, é sobre isso que a gente precisa conversar. O que as pessoas... Eu falei sobre aquela olhadinha que a gente deve dar, né? A gente deve fazer, assim como a gente faz o exame de mama. Tá tomando banho, vai lá, palpa a axila, Isso. tal. É um cuidado, não que vá resolver, mas sentiu alguma coisa estranha? Vai ao médico. Na boca também, é bom que a gente, ao escovar os dentes, dê sempre uma olhadinha de vez em quando? Na verdade, a gente tem que se conhecer. Eu acho que isso é o principal, né? A gente tem sim que se olhar no espelho, se apalpar, conhecer o nosso corpo, para a gente saber o que é normal e o que está ali que não é normal, o que não deveria estar, né? E se tiver alguma dúvida, não souber se é normal ou não, procurar um profissional que possa explicar essa situação. Ótimo. Olhei a minha boca. Aquela afta que já faz uma semana que está ali. Pode ser algum problema do estômago ou não? Ou então a pessoa fala assim, não, peraí, então deixa eu procurar um dentista, porque isso aqui já faz 15 dias que está aqui, já era para ter sarado. A gente chama a afta de uma lesão autorresolutiva, né? Acho que todo mundo já teve uma afta uma vez na vida e tudo mais. Mas a afta, normalmente, ela tem uma autorresolução entre 7 e 10 dias. Passou desse período, a afta não regrediu, ela ainda está ali ou até está aumentando, já é um fator de preocupação. Porque tanto pode significar alguma outra doença, como também uma afta que fica indo e voltando, pode significar aí deficiência de vitamina, pode significar uma queda de imunidade. A gente precisa sempre buscar o que está acontecendo, por que a gente está tendo aquele problema, né? Então, várias vezes a gente escuta essa história, nossa, eu tenho muitos episódios de afta ao longo dos anos, né? O que será que está acontecendo? Será que está com algum problema de saúde a mais? Precisa investigar isso, né? Será que eu estou mordendo aquele lugar, talvez durante a noite, alguma coisa assim, e daí isso está gerando essa afta? Ou então, será que é algo mais grave, um tumor talvez que esteja aparecendo? A gente precisa sempre ter essa noção de que não é só uma afta. Aproveitando a sua especialidade, quais são as patologias mais comuns que acometem a boca? Na verdade, a gente tem essas lesões como a afta é uma lesão comum, a herpes é uma lesão comum que acomete bastante gente, é uma lesão viral que é fácil de ser transmitida, né? E também temos as lesões malignas, né? Câncer de boca. Nesse que está no ar, o que é? Esse daí é um caso de afta, né? Que é o comum, que eu falei que todo mundo já provavelmente teve. E foi ela que eu falei que também, se fica recorrendo, a gente precisa investigar o que está acontecendo. Ali poderia ser de uma mordida? Ali poderia ser de uma mordida. A afta, quando ela tem uma característica mais tumoral, mais maligna, ela provavelmente vai aparecer lá no final, na parte posterior, né? Normalmente ali na língua. Se aparecer alguma afta em língua, mais na parte do fundo, perto dos últimos dentes, aí a gente tem que ficar mais esperto. Ok. Nós temos mais imagens para nós comentarmos, diretor? Eu trouxe, essa daí é de herpes simples, né? É uma lesão bastante comum, ela ficou em alta aí uns tempos atrás, né? Que o pessoal ficou falando bastante sobre herpes. Ela é muito transmissível, uma pessoa que está com herpes tem que tomar muito cuidado no sentido de não compartilhar objetos pessoais, não compartilhar talheres, copos.
Ela pode ser transmitida pelo beijo também, né? Então tem que tomar bastante cuidado uma pessoa que está com herpes para esperar regredir antes de, né, ter esse contato. Ok. E nós temos mais imagens, nós vamos ver as imagens. E aí vou pedir, essa é uma ferida na língua. Isso, essa imagem é uma imagem de câncer bucal, né? De câncer de língua. Por que que eu trouxe ela? Porque, como a gente pode ver, ela parece uma ulceração. Ela não começa já nesse tamanho, ela começa pequenininha, como se fosse uma afta mesmo. Então, apareceu uma afta, tá em língua, tá lá no fundo, já faz mais de 10 dias que ela tá lá e não sumiu. É importante procurar o cirurgião dentista, porque toda lesão que a gente pega no começo é mais fácil de ser tratada, tem um prognóstico melhor, então a gente precisa ficar atento. Ou seja, ali já está uma ferida. Ali já está uma ferida. Mas ela poderia ter começado com uma pintinha vermelha. Exatamente. Depois um pouquinho, como uma afta, um pouquinho como de uma pus. úlcera ali, né? E daí vai aumentando, vai começando a sentir nódulos, vai sentindo uma parte mais endurecida. E daí a gente já começa a ficar mais intrigado. Isso chega a ser doloroso no Sim. seu começo? Sim. Então, não só no começo. É uma ferida ulcerada, né? Ulcerativa, que a gente chama, é uma lesão que está aberta. Então, ela é bem dolorosa para o paciente, sim. Eu até fiz essa pergunta porque, na maioria dos cânceres, é assintomático. A pessoa não sente absolutamente nada. Sim. E nesse caso, se ela sentiu dor, tá lá vermelhinho no local, aquilo está ampliando, não sarou. Ou seja, vai a um dentista para fazer a avaliação. Isso. E o próprio dentista é que vai indicar o médico, se no caso para fazer exames e etc., para verificar que tipo de tumor é aquele, se é maligno ou não. Quer dizer, tem toda uma avaliação. Tem. Na verdade, o que o dentista normalmente vai fazer? Ele vai fazer uma biópsia daquele local, né? Vai remover um pedacinho, vai encaminhar para um exame laboratorial. E daí, a partir desse exame, é que a gente vai ter a constatação do que é aquela lesão. Se ela é uma lesão maligna ou não. Se for o caso de ser uma lesão maligna, vai ser encaminhado o paciente até o oncologista, que daí é o médico especialista em tratamento de câncer. Aí o tratamento seria com o oncologista? Com o oncologista. Caso o resultado venha como células cancerígenas? Isso. Na avaliação da biópsia? Exatamente. Mas pode acontecer, como você falou, essa mesma feridinha, essa mesma vermelhidão que vira uma feridinha que a gente pensa que é afta e ser afta mesmo? Pode acontecer. Como eu falei, tem que tomar cuidado principalmente se for nessa região, que é uma região bem característica de aparecer o câncer de língua. Outra região que é bom a gente ficar bem atento é o lábio inferior, porque também aparece bastante caso de câncer, principalmente pessoas que ficam muito expostas ao sol. Ali é uma região que aparece bastante caso. E a gente aproveita para comentar que o tabagismo também pode levar ao câncer de boca. Tabagismo, o etilismo, ou né? seja, quem bebe, fuma cronicamente. E até pessoas que já pararam há muito tempo, mas fumaram por 30 anos, também são pessoas que têm uma predisposição a apresentar esses tumores. Ou seja, estas pessoas devem ficar ainda mais atentas a esse olhar à sua boca e fazer as visitas regulares ao dentista, porque o que nós estamos falando aqui, gente, afta pode ser uma coisinha comum que a gente fala, pinga não sei o quê, passa não sei o quê, mas você nunca vai saber. Por isso eu fiz agora há pouco a pergunta para ela. Pode começar com a vermelhidão, a feridinha e ser somente uma afta? Ela falou, pode. Pode começar com a vermelhidão, ser uma feridinha parecida com uma afta e ser um câncer? Ela falou, pode. Você nunca vai saber, mas o profissional, sim. Por isso que a visita ao dentista e depois os exames ou o que vier depois, é importante que você faça certinho, para que isso não cresça. E a doutora, inclusive, colocou tudo que é no comecinho, é muito mais fácil de curar. Muito mais fácil de ser tratado, né? Quando a gente pega no começo, é menos risco de ter uma metástase, por exemplo, já que é o tumor em outras localidades, né? Então, tudo que a gente achar antes é melhor, é mais fácil de ser tratado.
E olha, o alerta fica ainda maior para os fumantes e aqueles que bebem um pouquinho mais, Exato. ou seja, já usam o álcool há muito tempo. A gente coloca como consumo crônico, né? Consumo crônico. Consumo crônico de álcool e tabaco. Eu acho importante, voltando até um pouquinho naquele autoexame que a gente estava falando, não só olhar no espelho, mas palpar também, né? Pegar assim o polegar aqui, o indicador, como uma pinça mesmo e palpar. Palpar a região da bochecha, dos lábios, sentir um nódulo diferente. Vai lá no cirurgião dentista, dá uma pesquisada, procura Você diz saber assim, o colocar que é. mesmo aqui o indicador e o dedão fazer como uma pincinha mesmo. A bochecha, os lábios. Isso. Não pode ter caroço, assim como a gente faz aqui Exatamente. na mama. Se sentiu alguma coisa mais endurecida, com uma consistência mais diferente, eu sempre falo, na boca, os dois lados é para ser igual. Então, se tem alguma coisa de um lado e não tem do outro, a gente tem que ficar um pouco esperto, né? Olha, só mandando beijo aí pro Zé Paulo Silva. Obrigada, viu, Zé Paulo? A Cá Marcelo, saudade de você, menina. É muita saudade. Volta pra cá logo. A Maria Silvia Borim colocou, já fui ao dentista este ano. Ótimo, é muito bom saber que vocês estão aí atentas à saúde bucal de vocês. E ela disse que adorou o bolo. A Cá Marcelo colocou assim, que muitas doenças começam pela boca. Sim. Que doenças seriam essas, doutora? A gente pode começar aí com, por exemplo, a doença periodontal, né? Que é uma doença que atinge a parte da gengiva, né? Ela vai começar com uma vermelhidão, um inchaço, sangramentos, né? Podemos pensar aí na cárie, que quando fica muito profunda pode levar a um risco aí de dar um canal ou então levar a uma extração e daí dar uma endocardite, por exemplo, em casos de pessoas que já têm um problema cardíaco, uma predisposição aí, né? Então tem assim algumas doenças que começam na boca e podem se disseminar. Já que nós estamos falando de doenças, patologias, né, da boca, aquele amolecimento dos dentes, em que momento ele pode acontecer? Ele é característico de uma doença periodontal, né? A doença periodontal, ela tem estágios, né? Ela começa realmente com essa gengivite, vai se agravando, né? A pessoa vai tendo uma perda óssea, e daí isso é que faz com que o dente comece a ficar amolecido. Então não é a gengiva que não está conseguindo sustentar o dente? Não, o dente ele é sustentado por osso principalmente. A gengiva também faz parte da sustentação, mas é principalmente por osso. Quando a gente começa a perder esse osso, é que o dente vai ficando amolecido. Então sentiu que o dente está ficando mole, mas não é época de troca de dente como criança? Cresceu, o dente amoleceu, tem que ir ao dentista. Começou a ficar um pouquinho mole, já vai procurar o dentista, porque em casos leves o periodontista vai poder fazer uma raspagem que já vai ajudar, né, a dar uma fortalecida aí na estrutura para poder manter esse dente o máximo de tempo possível na boca. A Cá Marcelo ainda colocou assim, o que é muito ruim, ela falou sobre as patologias, né, doenças que acometem a boca, e ela colocou assim, o que é muito ruim é que as pessoas demoram muito para consultar um profissional da área. Sim. E ela ainda colocou assim, o pior e agravante é que muitas pessoas não têm condições financeiras, e pelo SUS, a espera é muito grande. Mas é preferível esperar bastante tempo, mas conseguir a consulta e ter um profissional avaliando a boca, do que achar que no SUS demora demais e deixar de ir porque demora. É pior, não é, doutora? Com certeza. Se você percebeu alguma coisa de diferente, mesmo que demore um pouco pelo SUS, vá atrás de passar pela consulta. Porque antes é preferível você ver isso do que você deixar quieto e daí chegar no dentista quando não tiver solução mais nenhuma, né? A Cá Marcelo coloca aqui ainda, qual é a fase de contágio da herpes? A fase de contágio da herpes, ela é mais ou menos entre o 5º dia. Depois, né, que aparece. Depois que aparece. Logo que aparece, até o 5º dia, assim, é a fase de maior contágio, né? Aí depois, a hora que ela já está mais cicatrizada, aí já é uma fase mais tranquila, vamos dizer.
E a Bernadette Almeida colocou aqui, o cigarro também causam lesões na boca e podem indicar algo sério. Ela colocou, não fumo, mas conheço quem está com problemas sérios em razão do fumo. Sim, pode provocar problemas periodontais seríssimos, né? E também até mesmo queimaduras, né? Por conta do vapor que é formado. Ok. Doutora, nós deixamos de falar dentro das patologias da boca, que era a nossa proposta hoje, dar esse start, esse alerta, deixamos de falar algo importante? Não, eu acredito que o principal foi dito, né? Que é realmente alertar as pessoas sobre essa necessidade de dar uma atenção à boca, de realizar esse autoexame, de perceber coisas que estão diferentes do usual e procurar o cirurgião dentista caso seja necessário. Doutora, eu quero agradecer sua participação comigo hoje. Obrigada, muito Rita. obrigada. E tendo temas relevantes ou de atualidades que você queira trazer para nós, seja sempre bem-vinda. Muito obrigada.